Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e também deixe o seu like. O nosso tema é a oração para abrir portas fechadas. O que a palavra de Deus nos diz sobre portas? Precisamos entender que porta é uma realidade no reino espiritual. Jacó, ele sonhou e ele viu uma porta aberta no céu. E aquela porta era a ligação entre céu e terra, e tinha uma escada, e anjos subiam e desciam, mas tinha uma porta aberta. João, na ilha de Patmos, viu uma porta aberta e ele entrou. E ali o Senhor falou, uma porta no céu, ele foi bem claro. E ali ele entrou por aquela porta, onde ele começou a ter visões celestiais e revelações incríveis que o Senhor deu a João. Quem mais teve experiência com a porta? Jesus disse, eu sou a porta. Jesus é a porta. O Éden, Adão e Eva saíram pela porta do Éden. E Jesus é a porta para nós voltarmos para de onde Adão e Eva saíram. Então, quer dizer, porta é uma realidade no reino espiritual, muito importante. E o que mais eu aprendo sobre porta? Jesus tocou no assunto que existem portas que precisam ficar bem fechadas na sua vida. Por isso que ele disse, lá em Mateus capítulo 16, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque uma porta do inferno aberta para a tua vida, ela traz tristeza, violência, pecado, tudo aquilo que não é bom para a sua vida. Essa porta tem que ficar fechada. É o acesso do inferno na tua vida. Esse acesso tem que estar fechado. Aberto tem que estar o acesso do céu. É a porta do céu aberta, como esteve sobre a vida de Jacó, trazendo a presença de Deus. Vamos ler Apocalipse 3, 7. É Jesus falando com uma igreja. E ele diz ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Mais uma vez, aqui no final, em Apocalipse, continuamos falando do assunto porta. O Senhor está falando com a igreja de Filadélfia. Filadélfia vem da palavra fileu, que é amigo em grego, e aqui fala de amizade, e Deus está falando para a sua igreja, que ele diz, não te chamo mais de servo, mas de amigo. A grande realidade é que eu sou fiel, eu sou justo na sua vida, eu tenho uma chave, e com essa chave eu abro portas que precisam ser abertas, que é a porta do céu para a sua vida, mas eu fecho portas que vão trazer tristeza, angústia. Esse é o presente que Deus nos deu. Mas porta tem uma outra realidade. A porta também fala de resistência. E isso a Bíblia nos ensina muito bem. E eu gostaria que você lesse comigo em Isaías. Isaías 45, Deus está falando com Ciro, mas está falando com você também. Ele diz o seguinte, no versículo 2. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor. Aqui o Senhor está falando em Isaías. Ele está falando a mesma coisa que ele fala para nós lá em Apocalipse. Tem portas que eu preciso abrir para você. Essas portas têm tesouros escondidos. Sabe que tesouro escondido que tem para você? Jacó. Jacó precisava de tesouro escondido. Ele estava aflito, solitário, sem dinheiro, achando que todas as promessas, porque ele errou, todas as promessas já tinham caducado em sua vida. Mas quando o Senhor, ele deita e o Senhor abre a porta do céu e ele diz, olha Jacó, eu vou ser com você durante todo o tempo. Eu vou com você e eu volto com você, porque a minha palavra vai se cumprir, tem tesouros escondidos. Então vamos lá para o tesouro escondido. Sabe que tesouro?
Nós precisamos entender a diferença entre o trivial e o essencial. Tesouro escondido é a felicidade. Tesouro escondido é a unção de Deus e o conhecimento da sua presença. Tesouro escondido é a paz. Tesouro escondido é a saúde. A verdadeira prosperidade é essa. É você ter um relacionamento com Deus, é você ter paz e é você ter provisão suficiente para a sua vida. Então o Senhor está falando, o inimigo quis destruir com a tua vida, Jacó. Mas o meu plano para você é meu príncipe, você é Israel. O meu plano não caiu por terra, então eu estou fechando a porta do inferno, eu estou fechando a porta de Labão contra a tua vida e estou abrindo a porta do céu para você. Você vai voltar para essa terra porque você é herdeiro. Quantas coisas aconteceram contrário daquilo que você estava esperando e daquilo que era a promessa de Deus para a sua vida. Parece que você começou a orar e o casamento piorou, parece que você começou a orar e os seus filhos pioraram, mas não fique abalado, porque tudo que é tesouro escondido tem resistência. Leia de novo Isaías 45. Olha o nível da resistência do inimigo. Ele coloca portões de bronze e trancas de ferro para você desistir. Mas Deus está falando, não desiste porque eu vou na tua frente. Eu sei que portão de ferro, que tranca de bronze para você é demais. Mas eu sou o Deus que vai adiante de você abrindo porta. E a porta que eu abro, ninguém pode fechar. E a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Eu tenho uma outra pessoa que tem muito a nos ensinar sobre porta. A vida de Mardoqueu. Aonde que estava Mardoqueu? No livro de Esther. Ele era o primo de Esther. E Mardoqueu, quando ele soube que Amã queria matar, roubar, destruir o povo de Israel, além de alertar Esther e dizer que ela era a pessoa escolhida por Deus para este momento, está escrito que ele ficou na porta do rei e ele não saiu da porta do rei até que o plano de Amã foi desativado. Ali não foi só Esther, com o seu jejum, com a graça que Deus deu a ela. O seu primo também esteve diante da porta. Quando você vem para o devocional e você vem orar, você está resistindo, você está quebrando, você está declarando que as portas do inferno não prevalecem contra a tua vida e toda porta de resistência, quando você ora, é quebrada. O Senhor vai adiante de você, destranca, quebra as portas. É como Paulo e Silas, que viram as portas da prisão abertas por Deus. Pedro também teve essa mesma experiência, as portas da prisão aberta. Tudo aquilo que te aprisiona, o Senhor hoje abre a porta para te libertar. São situações em que nós precisamos entender. Jesus é a porta das ovelhas e você é a ovelha. Essa situação é muito bonita e eu quero dizer, antes de nós orarmos, eu quero te ensinar sobre ela. Quando Jesus disse que ele é a porta das ovelhas, no deserto, porque um pastor, ele pastoreava no deserto. Jesus estava falando para pastores que na sua maioria eram pastores do deserto da Judéia. Quando eles estavam perto de casa, essas ovelhas tinham aprisco, mas conforme eles iam andando pelo deserto da Judéia para mudar de lugar para lugar, para encontrar alimento, não tinha mais o aprisco. Então, um lugar seguro era uma caverna. E essas cavernas, tem muito no deserto da Judéia, é feita pela ação do tempo. Então, o vento, a chuva, são cavernas naturais. E então o pastor, que é cuidadoso, quando chega à noite, ele coloca as ovelhas nessas cavernas, porque essas cavernas, além de ser um abrigo contra o frio, contra a chuva, é também um esconderijo seguro contra os predadores, lobos e todos os predadores do deserto. Só que o pastor, ele deita na porta da caverna. Por isso que o pastor, ele é como uma porta, para que um lobo, um urso, um leão pudesse entrar na caverna, tinha que passar por cima do pastor. Só que o pastor, ele defendia a sua ovelha, como Davi fazia. Ele defendia com a funda, ele defendia com o que ele tinha, com o cajado, com a vara, ele defendia,
Por isso que Davi disse que ele tinha matado o leão, que ele tinha matado o urso, porque essa era a tarefa de um pastor. Jesus é o teu pastor. Jesus é a porta da ovelha. Jesus, ele se coloca diante de você para te proteger. O diabo, para poder tocar em você, teria que passar por aquele que é a tua porta, mas ele não consegue, porque o Senhor é o teu escudo e a tua proteção. Então você hoje, que precisa que uma porta seja aberta, vamos orar agora. Escreva aqui o seu pedido de oração, porque juntos nós vamos orar. Senhor, o Senhor é a porta da ovelha, o Senhor é a nossa proteção. O Senhor também nos trouxe de volta o acesso à porta do céu, e com este acesso nós podemos, como Jacó, receber a provisão de tudo aquilo que precisamos. Sabemos que o inimigo, ele tenta colocar resistências para não chegarmos às portas, mas hoje, nesta manhã, eu quero declarar que caia por terra toda porta de ferro, toda tranca de bronze, em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda porta que está resistindo a nós, toda porta que é para nós acessarmos, mas as trevas estão resistindo, nenhuma porta que Deus abre vai permanecer fechada. Hoje Ele está abrindo a porta da cura, a porta da paz, a porta da alegria, a porta da provisão. Recebemos nesta manhã o grande milagre dessas portas abertas. A porta da bênção está aberta sobre nós e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Viva com esta realidade. Jesus é a porta e as portas do inferno não prevalecem contra a tua vida. Deixa o seu like e compartilhe com muitos.